noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para um delicioso estudo envolvendo as obras de Emmanuel, eu, Queiroz, a minha esposa Marilourdes, para mais um Página Aberta. Hoje a gente vai falar de coisas bem interessantes, não é isso, Mel? Com certeza. Boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui mais uma vez com esse presente dado à espiritualidade através das mãos de Chico. E hoje, mais uma vez, vamos estar com Paulo, né, nas suas belíssimas cartas. Hoje, Paulo aos Gálatas, né, o capítulo 6 e o versículo 17. Como nós sempre fazemos, a gente vê um pouquinho o que é que essa carta traz, né? Na verdade, a carta aos Gálatas está em 6 capítulos no Evangelho. E é uma das cartas mais estudadas, mais analisadas pelos estudiosos. E é interessante porque ela tem uma certa sequência dos capítulos, logicamente, né? O capítulo 1 e 2, se você tiver a oportunidade de ler na íntegra, né? Porque nós não vamos ler a carta toda, só alguns pontos. Paulo, ele defende, vai começando a defender a mensagem pregada por ele, né, no sentido de trazer a origem, né, porque era um momento em que os Gálatas, eles estavam recebendo as mensagens de Paulo, toda a pregação de Paulo naquele local, mas depois começou a haver umas interferências, né, e trazendo uma mistura, né, com relação ao cristianismo, e Paulo vai justamente nesse primeiro ponto, ele vai defender a fonte da sua mensagem, né? Ele não queria deixar margem para alguém desacreditar o Evangelho, que ficasse com dúvidas ou que trouxesse para esse Evangelho do Cristo outras figuras que não fosse a real mensagem. No capítulo 3 e 4, ele vai apresentar argumentos fortes para mostrar o contraste entre a lei e a fé, né? Porque tinha todos os rituais das leis naquele período, e Paulo, nesse momento, no capítulo 3 e 4, vai mostrar essa diferença, né? E o outro aspecto, no capítulo 5, ele chega às conclusões doutrinárias e à prática desses ensinamentos. Ele vai começar a colocar como a lei, né, as obras trazidas, as mensagens trazidas, vai ajudar aquele povo a realmente praticar aquele ensinamento. E no capítulo 6, que é o capítulo que nós estamos nesse momento pontuando, junto do livro Ceifa de Luz, né? Que hoje nós vamos trabalhar o ponto 8, que fala sobre marcas. Vinha de luz, Marilourdes. É muita luz em nossas vidas. Então, no capítulo 6, Paulo, ele começa a oferecer orientações práticas sobre a vida, né, dos fiéis. Ele fala de maneira a ajudar um ao outro na batalha, né, nas dificuldades, nas diversidades que eles encontrarão no caminho. Então, o capítulo 6, que é o capítulo que Emmanuel pegou, o versículo 17, é um capítulo que justamente vai oferecer orientações para que o povo pudesse praticar ainda mais, né? E aí eu vou ler um pouquinho aqui da carta, do capítulo 6, que ele começa dizendo o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então Paulo vai começar a trazer, né, direcionamentos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei. Porque se alguém cuidar ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Ou seja, você poder estar
confiança, né, nas ações, ter esse olhar de mansidão para com o outro. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então ele vai trazendo pontuações muito fortes. É uma das cartas, os estudiosos relatam que é uma das cartas mais fortes de Paulo, né? Então ele diz o seguinte, também muito interessante: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz do Cristo. Outra coisa que ele diz aqui. E esse é o ponto, né? Que a gente está já chegando no ponto que Emmanuel vai colocar. Ele diz: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E é justamente sobre marcas que nós vamos falar hoje, né, que Paulo pega, Emmanuel pega justamente esse ponto. Desde agora ninguém me moleste ou me perturbe, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que é também a colocação de Paulo quando ele diz: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Queiroz? Emmanuel prossegue dizendo o seguinte: todas as realizações humanas possuem marca própria. Infelizmente a gente vê que nem sempre muito favoráveis ou muito plausíveis ao desenvolvimento como deveriam ser. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refira à vida eterna, né? Ele faz uma similitude com relação às coisas de vida eterna. Porque, infelizmente, para muitas pessoas, a questão da religião, a questão da vida eterna, é ainda algo muito temeroso, incerto, ou não pontual na vida. Não pontual no sentido de não valer a pena fazer um esforço, ou um sacrifício, ou uma mudança em detrimento dessa preparação, em detrimento desse caminhar. Aí o que é que a gente vê? Excessos. Excessos de todos os gêneros, excessos de todos os gostos, em detrimento do que é fato de vida, fato real. Aí os seres humanos vivem, nascem, né? Vivem no sentido de começar no nascer até o caminhar e desabocar no morrer, literalmente, como já falamos algumas vezes, dormindo, se entregando a coisas e paixões que não desenvolvem, não agradam e não melhoram. A consequência disso nada mais é do que o que a gente vê por aí afora no mundo, né? Aí a gente fica, essa reflexão de Emmanuel, ela é fantástica, principalmente nos dias atuais, né? Onde conflitos existem em todo o mundo e as dimensões são muito grandes, né? Pessoas que em nome da religião matam, pessoas que estão fugindo dos seus países,
crises como aqui a nossa do Brasil, que eu digo e repito, não é uma crise de valor financeiro, jamais, porque graças a Deus o Brasil é um país de abundância, mas é um momento de crise de princípios e de moral, que provoca uma derrocada muito grande. E aí a gente vê as marcas. Que marcas são essas que Paulo vem falando? Vem chamando a atenção. Nós vivemos numa comunidade eminentemente cristã. E onde andam essas marcas? Nessas pessoas que deveriam se balizar, deveriam se espelhar, deveriam comungar com Cristo. Agir, pensar, refletir, né? Posicionar-se nas escolhas, nos afazeres, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua responsabilidade perante si e perante o outro. Nessas marcas que o Cristo nos trouxe, nesses conceitos que Ele deixou para que a gente possa realmente seguir um rumo certo, um rumo verdadeiro, um rumo fiel. Onde anda, né? Essa falta dessas marcas no mundo é a base propiciadora de todas as derrocadas que a humanidade vivencia, todas as dores e sofrimentos que a acompanham. O que é que você acha, né? Isso, né? Nos faz refletir Paulo, né? Porque quando ele traz no início, falando da marca própria... E Paulo diz, né? Só sintetizando, Jesus possui igualmente os sinais dele. Né? A marca própria, como você falou. Jesus possui igualmente os sinais dele. Eu vou ler esse restinho aqui para a gente concluir, porque acho que faz o mesmo sentido. Leia para o povo. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em sua exortação aos Gálatas pode ser mais extensa. Né? As marcas do Cristo não são apenas da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Porque quando a gente imagina uma marca própria, a mensagem do Cristo tinha características que são diferentes de todas as que nós conhecemos. Eu fiz um pequeno estudo sobre a relação de Jesus com as mulheres e fui analisando os grandes vultos da humanidade e comparando com outros estudos que eu pesquisei. O Cristo tinha uma característica, uma forma nesse olhar para a mulher completamente diferente de todos os outros vultos da humanidade, né? Então ele tinha uma marca própria, ele tinha a marca do amor. Então tudo que o Cristo fazia, toda a sua demonstração era ensinar na prática a vivência do amor, sem acepção, sem diferenças, compreendendo o valor do ser que estava ali à sua frente, homem, mulher, crianças, idosos, doentes, sãos, né, imperadores, quem fosse, quem estava ali na frente de Jesus era um ser que precisava de todo o respeito com que ele tinha, mas que ele também, naquele momento, ele auxiliava. Então, o Cristo traz essa marca e outros, nessa pesquisa que eu fiz, outros vultos da humanidade tinham parâmetros, tiveram também as suas marcas, mas às vezes deixavam alguns pontos ainda a serem desenvolvidos. E o Cristo trazia essa amplitude do conhecimento do ser, né? A sua capacidade de penetrar dentro do ser espiritual que cada um representava. Então, quando Paulo traz isso, porque você lembra que no início eu falei que os Gálatas estavam sendo um tanto que perturbados
com outras influências que misturavam as ideias. E aí Paulo vem dizer para eles, olha, a mensagem que eu trago tem uma marca própria. E essa marca nada se compara. Porque o Cristo trazia uma marca muito poderosa que era impossível de você perceber ou se enganar. Por isso que ele diz no início, desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então todo aquele que compreendia essas marcas, que compreendia a marca do Cristo, né, não poderia ser inquietado ou confundido, porque já integrou dentro de si a mensagem, já estava familiarizado com aquela ideia que o Cristo trazia. Então quando ele diz, as marcas do Cristo não são apenas da cruz, do sofrimento, da doação ali naquele momento, ia além daquilo ali, né? Mas também de suas atividades na experiência comum, no dia a dia, todos os momentos que o Cristo falava, pregava, ensinava, ele deixava uma marca ímpar, né? As pessoas que conheceram Jesus, que deixaram-se abrir o coração e o Espírito estava ali completamente entregue àquele ser espiritual de tamanha envergadura pelo amor, se tornavam outras pessoas, porque aceitavam e compreendiam. Mas nós vamos, e é isso que Queiroz, eu achei muito interessante que Queiroz trouxe, nós somos uma comunidade meramente cristã, mas estamos deixando esse cristianismo ser permeado por tanta coisa. Contaminado. Isso, contaminado, que destoam da verdade, que destoam do verdadeiro sentido que é o cristianismo, ou da mensagem do Cristo, não é? E como você falou, né, a dimensão crística, que é o exemplo dele realmente até hoje é insuperável, porque eu lembro uma vez, né, falando das 3 revelações, a primeira, a revelação da justiça, centrada por Moisés, aí a revelação do amor, centrada na pessoa do governador espiritual do orbe, ou seja, não de um homem qualquer, não de um emissário qualquer, mas o cara, como se diz a história, né? Aí a gente poderia refletir, mas por que ele não mandou alguém? Porque ele próprio quis vir e veio. Porque o amor não pode falhar. O amor não possui detalhes que possam ser mais rico ou menos rico. O amor é. Então, nessa dimensão, ninguém poderia fazer o que o Cristo veio para trazer essa mensagem diferenciada no rumo da humanidade. Por isso que ele veio sozinho. E por isso que ele veio antes da terceira revelação, que traria a verdade, a questão do descortino, a questão do raciocínio, a questão do discernir. Porque primeiro, para a verdade, o raciocínio, a cultura, né, o cientificismo, a filosofia não ficar fria, calculista, gelada, o amor ele teria que envolver primeiramente o processo, para que ele pudesse permear o caminhar a passos de verdadeira restauração, de verdadeira consolação. Porque Emmanuel lembra fantasticamente a questão da pirâmide, né? Do tríplice aspecto do Espiritismo, botando nas bases a ciência e a filosofia. Bases essas que vão comungar em conjunto, culminando para o ápice, que é a religião. Mas não essa religião de fachada, não essa religião de esquina, ou de bairro, ou de uma cidade, ou de um país, mas uma religião universal, uma religião cósmica, que
possui a dimensão máxima no amor. E aí a questão prima de tudo. E eu pergunto novamente, o que é que nós estamos fazendo da nossa reencarnação? O que é que nós estamos realmente comungando para sermos adeptos, ou discípulos, ou seguidores desse homem incomparável, desse ser fora do comum? Como diz a música de Vanessa, o Senhor das Estrelas, né? Que olhava e nos seus olhos, olhando para as feras, ele enxergava anjos. E essas feras quem são? Nós. Né? Esses seres ainda embrutecidos, esses seres ainda pouco na vontade do realizar, porque não nos falta nada não, a gente já tem tudo e muito, que como está na questão 909 do Livro dos Espíritos, o que falta para o homem é deixar que o mal não impere é justamente a vontade, é a única coisa que falta. Esforços, a questão diz que a gente faz até mínimos, às vezes até esforços mínimos, mas se a gente não realiza é porque nos falta vontade, nos falta convicção sincera naquilo que é o ideal, naquilo que é o propósito da vida como um todo. E aí a gente vai se perdendo, a gente vai caindo, né? E infelizmente com isso sofrendo. Não é isso, Mary? É isso. E aí Emmanuel continua, né? Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Em cada situação. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com um registro de Jesus. Então, veja só, Jesus realmente foi um dos maiores educadores que já existiu, porque ele trazia na sua vivência cotidiana com seus apóstolos, por isso que ele aceitou ser chamado apenas de mestre, né? Mestre é aquele que auxilia, que ensina, que é um intercâmbio um intermediário para que o aprendiz possa chegar ao conhecimento, não é? Esse conhecimento que o Cristo trazia. E aí, eu fui lembrando, né, lendo essa parte, fui lembrando no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem de Santo Agostinho, que Santo Agostinho ele traz para nós uma experiência, né, própria. E essa experiência é justamente do autoconhecimento, da gente trazer para nós esse olhar, como Paulo traz na carta aos Gálatas, né? Quando ele diz, para que eles possam observar, quando ele diz aqui, né? Irmãos, desculpem que eu passei. E a todos quando andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Ou seja, à medida que eles vão compreendendo a importância, né, de entender o lugar que você está e o que você está fazendo. Então, Santo Agostinho vem nos dar essa referência, né?
ele vem nos trazer um conhecimento através da própria experiência. Então, quando ele começa, acho que todo mundo conhece, não é? A receita de Santo Agostinho, quando ele diz: perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Ou seja, essa primeira parte da questão é tranquila. Ele traz para que basta a gente recordar as nossas atitudes do dia. Então, a segunda parte, ele vai aprofundar, né? Quando ele diz assim: se fizeste alguma coisa que censurais em outrem. Ou seja, a nossa capacidade de olhar para fora é bem desenvolvida. Então vamos aproveitar e conhecer o que estamos projetando. É sempre fácil apontar os erros, condenar, exigir dos outros, esquecendo que só conseguimos reconhecer aquilo que também possuímos. E esse é um procedimento importante da receita, que se repetirá. Veja bem, nós estamos muito mais desenvolvidos ao olhar para fora e não olhar para dentro. E todo ensinamento do Cristo era: a tua fé te curou, vais e não voltes a pecar. Né? Ou seja, olha para as tuas ações, analisa como era a tua vida antes. Se ele está dizendo não voltes a pecar, é porque eu vivia no erro e eu preciso ver que eu estou tendo uma nova oportunidade. E aí ele continua, né, Santo Agostinho, quando ele diz aqui: se fizeste alguma coisa que não ousarias confessar, um questionamento ético em relação à minha conduta com o próximo e também pessoal, na medida em que devemos responder se tudo o que pensei, senti, e fiz pode ficar exposto à luz. Será que tudo que nós fizemos no nosso dia a dia pode ser exposto? Ou seja, nada escondemos? Ou nada que nós fizemos naquele dia poderíamos confessar? Né? Ou falta coragem para assumir as nossas opiniões, atitudes e vontades, o eu e as motivações reais e profundas das minhas ações, que somente eu e Deus sabem, né? Então, se aprovasse a Deus me chamar neste momento em que estou lendo essa página, reencontrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Né? Então, examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo, enfim, contra vós mesmos. Então, tudo isso, só para concluir, Queiroz, nos faz trazer a marca que nós estamos seguindo na nossa vida. Que direção nós estamos tomando? E se nós somos capazes, meus irmãos, de nos fazer esses questionamentos todos os dias, porque isso nos dará toda uma condição de conhecermos com certeza, os nossos equívocos e as nossas confusões diante daquilo que assumimos na caminhada com Cristo. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele, né, que é um livro de várias questões envolvendo diversas coisas, ciência, comportamento, religião, né? É um livro bem interessante de se estudar, de se ver. Ele também foi interpelado a respeito do comportamento espírita. Fizeram essa questão para ele. O espiritista, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo? Ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? Olha essa pergunta. Olha a resposta de Emmanuel. É indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação. Então não basta estudar, você tem que refletir, tem que pensar, tem que internalizar, como o Mel falou, cultivo
né? Você tem que cultivar isso no seu dia a dia, exercitar mesmo e fazer a aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. É só isso que Emmanuel diz. Indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a sua vida, em toda a intimidade de sua vida. Aí ele continua dizendo: a frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, né? Aceitando que ele é autêntico, é real, não traduz a aquisição de conhecimentos. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências imprescindíveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Muito bom. É uma síntese do que nós deveríamos estar fazendo quando nos rotulamos cristãos, espíritas, que no fundo é uma coisa só, né? É apenas um rótulo, porque a gente sabe, repito, que o caminho da integralização, o caminho da elevação é basilar essa filosofia, esse conhecimento para o ápice, que é o amor. E o amor, ele não é algo simplesmente simbólico, não é algo simplesmente de sentimento. O amor, ele é vida. O amor, ele abunda nas realizações. O amor, Paulo, né, na carta aos... Não, essa que a gente está lendo, não. Aos Coríntios, dá uma síntesezinha do amor bem interessante, né? Aquele amor que é inquieto, aquele amor que não descansa, aquele amor que sofre, aquele amor que movimenta-se. Não é aquela coisa oca, aquela coisa vazia, aquela situação da pessoa que simplesmente olha, observa, acha bonito e pronto. Mas na realização do seu dia a dia, no comungar das suas experiências, parece que ele nunca viu algo ou nunca estudou um detalhe de transcendência e continua em queda, continua dando ênfase e gozo às coisas de mamon, no falar do Evangelho, né? E a gente sabe, na advertência do Cristo, que a gente não pode servir a esses dois senhores simultaneamente. A gente tem que escolher um. Qual o mais adequado, qual o mais oportuno, qual o melhor para a minha vida. E quando a gente fala isso, a gente não está pedindo sacrifício de ninguém. A gente não está dizendo que as pessoas ou nós mesmos deveríamos nos isolar da sociedade, das brincadeiras, da vida social. Não, de forma alguma. O Cristo brincava, o Cristo ia à festa. A sua primeira apresentação pública foi numa festa, né? Onde até o vinho ele multiplicou. E vinho de excelente qualidade, a dizer de um dos convidados, né? Pai, eu nunca vi uma festa que você guarda o vinho, o melhor do vinho, no final, né? Então, o Cristo mostra que a vida de relação, ela faz parte do nosso cotidiano. Mas o pleno exercício dela deve ser, em suma, responsabilidade daquilo tudo que se propicia fazer, realizar, auferir, não é? A lei de causa e efeito está aí, balizando, observando, nos acompanhando de perto. Então, o melhor é plantar com equilíbrio. O melhor é plantar a melhor das sementes que eu puder realizar. Não é a mais perfeita,
não é a mais bonita, mais robusta, mas é a melhor das sementes que eu puder colocar, que eu puder realizar, que eu puder mostrar e trazer de mim como evidência. E meus irmãos, para os maiores que nos governam, para o Cristo, é o essencial, é o primordial, é o necessário. Muitas vezes vamos cair, é verdade. Não existe ainda a perfeição nesse mundo de provas e expiações que está transitando para uma regeneração. Está no engatinhar para esse processo. Mas a gente sabe que a seleção do que é joio, do que é trigo, já vem sendo feita há muito tempo. E muitos irmãos já foram degradados. Já não poderão mais estar por aqui, usufruir das conquistas que serão próximas. Que sem dúvida, porque a fé robusta no que o Espiritismo nos traz, raciocina na lógica do governo sideral de tudo, que não é o homem, mas Deus, que a tudo governa e a tudo movimenta. E nesse processo tudo está no perfeito rumo, na melhor das realizações. E aquele que se oportunar com isso, aquele que seguir esse rumo, com certeza irá experienciar, né? Irá sentir, irá ser, antes servindo, para depois receber o galardão da vida que oportunamente nós mesmos vamos construir. E que o Cristo e seus prepostos já estão nos oportunando. Então, meus irmãos, isso que Emmanuel nos traz é fortíssimo. É base de realização para todos nós. A gente precisa de fraternidade, a gente precisa de amor, a gente precisa da boa palavra, a gente precisa da nossa contribuição direta, a gente precisa sempre aproveitar as oportunidades em benefício do esclarecimento de todos, né? Jamais se amiscuar, jamais deixar a oportunidade passar ou deixar para depois. E agindo assim, sem dúvida, né? A gente só tem a ganhar, porque as marcas da vida, elas podem até aparentemente no momento ser de difícil realização ou até dolorosa, porque a mudança ela sempre traz um propósito de muita a vida ela sempre nos traz uma oportunidade. E essa oportunidade, essa realização, muitas vezes é difícil, muitas vezes é complicada. Mas nem por isso a gente deve se excluir dela, nem por isso a gente deve sair dela. Não é verdade? Voltando a Paulo, vamos lá. A Paulo é Emmanuel. Porque Paulo a gente já leu lá em cima. É verdade. A Emmanuel. Né? Emmanuel prossegue na leitura do trecho Marcas, né? Que a gente está estudando na noite de hoje, muito singular por sinal, como já observamos. Quando termine cada dia, ele continua dizendo: passa em revista, comungando com o que você leu aí, as pequeninas experiências que partilhastes na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Fantástico. E para fechar, eu vou trazer aqui uma psicografia
de José Carlos de Luca, recebida em 15 de agosto de 2015, que é ditada por Bezerra de Menezes. Que está tudo a ver com esse momento que nós estamos vivenciando. E ele começa: Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na terra. De fato, o momento é de crise inegável nos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai que nos ama. E se Ele permite a existência de turbulências, é para que possamos extrair as lições para o nosso amadurecimento. Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise de solidão, aprendamos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise da saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos os nossos corações falar mais alto do que o egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar? Nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Bezerra de Menezes. Então, meus irmãos, lembremos que o Evangelho sempre nos apresenta, né, como diz Emmanuel, diante do trabalho, né, diante da questão das simplórias do mundo, diante até do pecado, diante da pobreza, diante da alegria, diante da dor, diante da glorificação e do martírio, sempre oportunidades para que a gente possa mostrar as nossas verdadeiras e sinceras marcas naquele aprendizado que o Cristo, com tanto amor, com tanto carinho e com tanta dedicação nos trouxe. Que possamos fazer dessa dedicação, desse amor do Cristo, uma verdadeira base para o nosso dia a dia, para o nosso exercer de vida. Porque assim agindo, o reino dos céus, que na verdade não se encontra fora, mas dentro dos nossos corações, ele começará a transbordar em realidade para a vida exterior. Mas para ter o início, não pode ser no outro canto. Tem que ser no meu coração, no seu coração, no coração do irmão, né? Que possamos unir as nossas correntes, essas correntes verdadeiras e cheias é capaz de nos trazer de forma tão lúcida e tão verdadeira. Não deixemos de lado essa oportunidade tão ímpar de nossas vidas. Aproveitemo-la ao máximo, para que a gente possa, ao dizer de André Luiz, aquele a evidência das marcas do Cristo. E assim, meus irmãos, ficamos por aqui e desejamos a todos muita harmonia, muita paz e principalmente
muita coragem para realmente Cada ponto do nosso dia a dia. Muita luz e paz a todos. Até a próxima semana com mais um Página Aberta no Ar. Muita paz.